Olá, muito boa noite. Hoje, 15 de dezembro, metade do mês e apenas poucos dias para o fim do ano. Acompanhe nossa programação ao vivo pelo portal guará.com. A ação da Polícia Federal contra ex-governador Ciro Gomes teve mandado cumprido no Maranhão. Protesto de conselheiros tutelares na porta da Prefeitura de São Luís. O vereador Marquinhos vai à tribuna e critica o trabalho da Câmara Municipal da capital. A Assembleia Legislativa terá a última sessão do ano amanhã com votações importantes. Na economia, Petrobras anuncia redução na cobrança da gasolina. E aqui na Bomba, como fica o preço ao consumidor? E ainda, a PAI realiza doação de cestas básicas e material escolar para famílias atendidas pelo projeto de Natal. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. Começamos a edição de hoje dando destaque a uma operação da Polícia Federal. O alvo da investigação é o pré-candidato à presidência, ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, e seu irmão. Um dos pontos da ação aconteceu na capital, São Luís, mas, segundo a assessoria de comunicação da Polícia Federal, aqui na cidade, a superintendência não tem detalhes sobre esta ação aqui na capital. A operação foi desencadeada para apurar supostas fraudes e pagamentos de propinas a agentes políticos e servidores públicos envolvendo obras no estádio Castelão, que fica em Fortaleza, no capital cearense, entre os anos de 2010 e 2013. Nas redes sociais, vários políticos se pronunciaram em favor de Ciro Gomes, entre eles o ex-presidente Lula e também pré-candidato à presidência do Brasil, e o governador Flávio Dino, aqui do Maranhão. E seguimos aqui com informações na manhã de hoje. A Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de São Luís iniciou uma operação Marco Zero, que objetiva interditar abatedouros clandestinos na capital maranhense. Na Avenida Ferreira Goulart, na região do Jaracati, foi encontrado um criadouro clandestino de porcos, com 67 animais. Eles foram recolhidos para o Instituto Federal do Maranhão, unidade do Maracanã, onde passarão por exames clínicos laboratoriais, realizados pela CEMAPA. O objetivo é verificar as condições sanitárias. Os porcos que estiverem sadios serão levados a abatedouros autorizados e os que apresentarem enfermidade serão sacrificados. O proprietário, Edeildo de Jesus Castro, foi autuado em flagrante, conduzido para a Delegacia de Defesa do Consumidor para prestar esclarecimentos. Ele irá responder por crimes contra relações de consumo e contra a ordem sanitária. A Blitz Urbana destruiu a estrutura do local, aplicou multa ao dono do estabelecimento por criação de animal em perímetro urbano. A promotora acrescentou que essa fiscalização desta quarta-feira será a primeira de uma série coordenada pelo Ministério Público do Maranhão. E hoje, pela manhã, foi de protesto na porta da Prefeitura de São Luís. Conselheiros tutelares fizeram um movimento de repúdio sobre melhorias para as condições de trabalho. São 10 conselhos que, atuando aqui, eles foram pedir melhoria para as condições de trabalho, falta de material de limpeza dos espaços de trabalho, combustível para os veículos. Eles pedem também a valorização do serviço, segundo eles, há 10 anos, sem reajuste salarial. Bem, sobre essa manifestação dos conselheiros tutelares, a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social, a SENCAS, informou que mantém de forma regular o pagamento de aluguel das sedes dos conselhos tutelares, inclusive com a reforma dos 10 prédios onde funcionam os conselhos, bem como o fornecimento de combustível para os veículos, material de expediente e de limpeza, lanche para as crianças e adolescentes que são atendidos pelos conselhos. Sobre reajuste salarial, a Secretaria Municipal de Governo também informou que a proposta apresentada de 107,44% de reajuste é inviável para o município e que mantém aberta a mesa de negociações com os conselheiros tutelares, que inclusive já foram recebidos na Prefeitura de São Luís. Bom, e para quem aguardava por uma leve redução de alguns centavos no valor da gasolina por conta da redução do preço cobrado pela Petrobras, não teve nem cheiro desse novo valor mais barato. Nossa equipe foi às ruas para acompanhar a variação de preço, saber o que o PROCON vai providenciar, fazer valer o direito do consumidor. A Petrobras anunciou a redução em 3,13% da gasolina para suas distribuidoras.
que tudo indica, isso deveria começar a valer hoje. Porém, aqui em São Luís não é a realidade em vários postos de gasolina. Essa foi a primeira redução nos preços da gasolina desde 12 de junho. Depois disso, foram feitos 4 aumentos. O reajuste anterior foi anunciado no dia 25 de outubro. E na ocasião, a empresa aumentou em 7,4% a gasolina e em 9,15% o diesel. Os procedimentos, quando se tratam de aumentos, são totalmente ao contrário. As mudanças de preços são imediatas e quase que instantâneas. Teria que ser imediato, né? Porque quando é ao contrário, primeiramente, em todos os postos, já está aí para todo mundo, entendeu? Então, quando é redução também teria que ser imediato, até para a gente poder saber a questão do quanto é que vai ser diminuído, entendeu? Então, eu queria que fosse assim. Então, quando tem o aumento, antes de chegar a nova compra, já aumenta o preço na bomba, mas para reduzir, sempre falam que tem que comprar de novo na próxima compra. Então, isso é jogar contra o consumidor e o PROCON devia agir mais rapidamente. A redução significa que o valor para as distribuidoras passará de 3,19 para 3,9 por litro, uma redução média de 10 centavos por litro. A Petrobras não informou o reajuste nos preços dos demais combustíveis. O consumidor ele é o maior, melhor e principal fiscal das relações de consumo. Então é importante que o consumidor ele sempre pesquise nos postos de combustíveis qual aquele que tem qualidade e que também tem o menor preço, para que ele consiga abastecer com o menor valor e estimular a concorrência entre os postos, né? Já foi objeto da CPI que investigou e constatou que, de fato, quando há um aumento, os postos eles repassam de imediato. Quando há uma redução, eles demoram a repassar essa redução. Tudo isso foi apresentado para a Justiça, no meio de ações civis públicas, e estamos aguardando o julgamento, né? Enquanto isso, o consumidor e os órgãos de defesa do consumidor podem ali exigir que seja feita essa imediata redução. Se o consumidor ele não sentir essa redução, ele pode cobrar e pode exigir também para que os estabelecimentos eles façam essa redução. A gente tem que mesmo aqui fiscalizar e pedir a nota fiscal. A gente segue para o intervalo e na volta vamos continuar falando sobre assuntos da economia. A participação aqui comigo de Wagner Matos. Um instante só. Voltamos e ainda seguindo com números, dados da economia, o IBGE divulgou um levantamento que mede a inflação do Brasil. Aqui em São Luís, o órgão apontou alguns recuos, diminuição no valor de alguns grupos de despesas. Você vai ver na reportagem da Mariane Dias. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou o resultado do levantamento que mede a inflação no país. E os dados são do mês de novembro, que apontou uma desaceleração em alguns pontos. No total, são 9 grupos de despesas avaliados em vários itens. E aqui em São Luís, o maior recuo foi em grupos de vestuário, habitação e alimentos. Os grupos que apresentaram um índice mais elevado em novembro, comparado com outubro, são transporte, habitação e alimentação. No mês de novembro, uma vez mais, 3 grupos de despesa tiveram um papel fundamental para essa elevação de preços ao consumidor. São eles transportes, com uma inflação de 2,91%, inclusive acelerando em relação ao mês anterior, que foi de 2%, no mês de outubro. Depois o grupo habitação, com uma inflação de 1,45%, nesse caso desacelerando, posto que no mês passado a inflação tinha sido de 2,72%. E o grupo alimentação e bebidas, com uma inflação de 0,82%, também desacelerando em relação ao mês passado, haja vista que no mês passado a inflação nesse grupo de despesa foi de 1,77%. O combustível foi um grande responsável pela variação de preços no grupo dos transportes, onde, por exemplo, a gasolina de janeiro a novembro tem um acúmulo de alta de 47,84%. Já o óleo diesel tem uma alta acumulada no ano de 2021 de 50,71%. Da variação de preço em nível de Brasil. No caso da gasolina, no Brasil, o acumulado de preço de janeiro a novembro é de 48,50% e óleo diesel de 46,51%.
A inflação em São Luís, medida pelo IBGE, teve como referência o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. E segundo João Ricardo Costa Silva, analista do IBGE, houve um aumento de preços no mês de novembro, porém de forma desacelerada quando se compara com os meses anteriores. Esse IPCA do mês de novembro foi o menor que houve aqui em São Luís. Agora, a desaceleração dos preços, do aumento de preço no mês de novembro, foi um fenômeno que também aconteceu em nível de Brasil. Olha, e hoje o Jornal da Guará está repleto de informações da economia. O Wagner Matos veio hoje aqui com essa missão de orientar o consumidor. Boa noite, Wagner. Bom, a gente viu aí, falamos de combustível, falamos da inflação e a gente tem números aqui que falam do endividamento familiar, que é bem alto, né? Exatamente, Hugo. Mais uma vez saiu agora esses números que deu uma assustada para a gente e surpreendeu. Então, a gente teve aí, no comparativo do outubro do mês passado, a utilização do cheque especial cresceu 14%. Em outubro de 2020, a gente teve um gasto de 27 bilhões e agora, em outubro de 2021, em torno de 31 bilhões. É um crescimento muito forte. E aí, na parte do cartão de crédito, você também teve um crescimento muito maior de utilização e de endividamento, que está em torno dos 43%. É muito alto e isso consta que as famílias ainda não estão conseguindo controlar. Elas estão ainda adiando as suas dívidas, mas elas não estão conseguindo honrar, mesmo com a entrada do 13º, que poderia estar amenizando isso. Então, a melhor maneira que a gente pode estar aconselhando, o que é? Procurar a sua instituição bancária, onde você utiliza o cheque especial ou o cartão de crédito, para tentar negociar para um juros mais baixo, um outro produto financeiro, como um empréstimo consignado ou um empréstimo mesmo direto ao consumidor. Uma taxa bem mais atrativa. Bom, Wagner, o que me chamou a atenção é que nesses números são milhões, não é 27 mil ali, né? São bilhões, volume, bilhões, né? Uma coisa assustadora, as pessoas estão precisando saber negociar isso. Mas vamos lá, a gente tem também aqui a retração desses serviços, né? Um número também que assusta. Exato, a gente está batendo nos últimos meses um crescimento da taxa do índice de serviço que vinha crescendo, mas agora no último mês de novembro já teve um decréscimo. Então a gente pode estar sinalizando que são esses setores de serviços que estão ligados à indústria e o agronegócio, que ele teve uma paralisação por causa da crise hídrica e a paralisações também de algumas indústrias, principalmente ligadas aos automotivos e eletrodomésticos por falta de componentes eletrônicos e chips. Então, esses prestadores de serviço que fazem essa prestação para a indústria e para o setor agropecuário, eles sentiram bastante agora no final do ano. Nós acreditamos que agora deve estar tendo essa retomada a partir da virada do ano. A partir de janeiro a gente já tem uma expectativa melhor, já que a gente está tendo aí um volume de chuvas já crescente, principalmente na parte de agropecuária, que vai gerar esse benefício. Bom, a gente tem também um número do PIB, né, que saiu agora aí, uma prévia do PIB, né, prévia do PIB, que é interessante a gente avaliar isso. Isso demonstrou como é que está o nosso ritmo. E mais uma vez, com esse índice de atividade econômica que é divulgado pelo Banco Central do Brasil, ele mostrou que a gente teve essa queda devido à prestação de serviço, como a gente comentou anteriormente. Então a gente sabe que o índice de atividade econômica, ele tem uma participação muito grande da área de serviço, que chega a ser 73% do PIB. Então, como a gente teve essa menor atividade na parte de prestação de serviço, então ele acabou influenciando. E aí o índice deu um recuo agora nessa última leitura. Mas, no geral, do acumulado do ano, está em 4,99%. E nos últimos 12 meses está acima dos 5%, que vai coincidir com a
as perspectivas do mercado e também pela leitura de previsão do próprio Banco Central. Bom, o Wagner falou aqui de números negativos, mas eu tenho um positivo. Eu tenho um, que eu me informei sobre a retomada da venda da carne para o mercado da China, o mercado internacional. Isso é bom para o Maranhão? Muito bom. Porque a gente sabe que a gente tem um plantel de gado bovino para corte muito grande aqui na região do Maranhão e do Pará. Então a gente fornece para alguns frigoríficos que vão se beneficiar para a volta. A gente sabe que no próximo ano, em janeiro, a gente tem a grande celebração do novo ano chinês. E isso já gera um consumo maior, que eles compram muita carne durante esse período de fartura. E isso vai ajudar bastante, já que a gente estava prejudicado nos últimos 4 meses, então vai dar uma acelerada, vai ativar esse mercado que estava parado. E aí a gente pode trazer alguns benefícios para esse setor. Grande Wagner, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Hugo, uma boa noite para você, um abraço a todos, até mais, tchau, tchau. Bom, e a gente segue, ainda com informações da economia, para falando de compras. O período do Natal já chegou, a FEComércio fez uma pesquisa que aponta que o consumidor aqui da capital vai às compras, mas vai pechinchar, sabe onde? Na Rua Grande, abrindo mão do conforto dos shopping centers da grande cidade. De volta aos velhos tempos. Se essa imagem fosse feita nos anos 1990, seria algo perfeitamente normal. Mas estamos em 2021, com muitos shoppings espalhados pela cidade. A crise financeira e sanitária ainda tem ditado o comportamento das pessoas. Neste Natal, o consumidor está preferindo comprar na Rua Grande. A pesquisa desse ano mostrou 2 mudanças de perfil de consumo bastante significativas, em relação tanto ao local da compra quanto à forma de pagamento. A Rua Grande, que havia perdido espaço para os shoppings, até pela multiplicidade de shoppings que inauguraram ao longo dos últimos anos na cidade, a Rua Grande tinha perdido esse potencial de consumo. E agora a pesquisa mostra aí uma retomada desse consumo na Rua Grande. Alguns fatores justificam essa retomada. A primeira delas, o impacto da pandemia na renda das famílias. Então as famílias buscam a Rua Grande por ser um shopping a céu aberto com preços mais baixos, e também a requalificação da Rua Grande também trouxe essa comodidade de volta para a Rua Grande. O cliente também mudou a forma de pagamento. Com a saída do 13º, tem sido mais fácil decidir em pagar à vista que no crédito. Ao longo do ano de 2021, a gente teve um nível de endividamento muito acelerado, a gente chegou a 90% de famílias endividadas, significava 9 em cada 10 famílias em situação de endividamento. Então isso fez com que as famílias restringissem ao consumo no cartão de crédito ao longo desse ano de 2021, e isso permanece agora nas compras do Natal. Embora esse endividamento tenha arrefecido, tenha diminuído ao longo do ano, hoje está na média de 77%, mas isso ainda vem dificultando o uso do cartão de crédito, do crédito como um todo, entre as famílias. Então a pesquisa mostrou a volta também da compra à vista, tanto em dinheiro em espécie quanto cartão de débito, como uma escolha prioritária do consumidor ludovicense para as compras de Natal desse ano. A pesquisa também aponta um dado não muito bom para os donos de bares, restaurantes e estabelecimentos do setor. As famílias estão pretendendo fazer a celebração do Natal em casa mesmo. Enquanto em anos anteriores a pesquisa mostrava que as famílias se reuniam em um único local para comemorar a data, esse ano a pesquisa mostra que essa escolha vai ser mais na própria casa, em núcleos individuais, para evitar as aglomerações em função ainda aí da pandemia. Embora a vacinação já tenha avançado bastante, as famílias ainda têm uma cautela em relação à pandemia. Esse quadro deve permanecer até após o Carnaval. É quando se imagina uma possível retomada da preferência pelos shopping centers. O indicador geral da pesquisa mostra um crescimento da intenção de consumo de 6,6 pontos percentuais em relação à última pesquisa realizada, que foi em 2019, já que em 2020, em função da pandemia, nós não realizamos a pesquisa. Então já mostra um cenário aí de retomada gradativa dessa intenção de consumo. Embora o consumidor ainda tenha uma cautela muito grande, ainda tem um pessimismo ainda muito forte com relação a esse consumo, porque o mercado de trabalho ainda não se recuperou de forma muito contundente, a renda vai se recuperando de forma muito lenta. Hora de mais um intervalo. Na volta, o JG destaca informações da política. Eu volto já. 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75 / 76 / 77
E agora o destaque é a política. Estamos a 15 dias para o fim do ano e teve vereador de São Luís que foi à tribuna, fez um discurso reflexivo e até, de certo modo, direto aos parlamentares. O vereador Marquinhos se pronunciou e disse que a Câmara Municipal nada produziu. Essa casa, ela, infelizmente, tem demonstrado para muita gente que, infelizmente, na sua essência, na sua amplitude, na sua prerrogativa, não serve de nada. Por quê? É um poder legislativo morto, sem cumprir com seu verdadeiro papel, e aí eu me incluo nisso também. É um poder legislativo que tem um gasto de quase, ou seja, de mais de 9 milhões de reais mensal para cada habitante dessa cidade, e que na maioria das vezes essa casa, ela, na sua essência, na sua plenitude, ela deixa muito a desejar. Que coisa, hein? Agora as informações da Assembleia Legislativa do Maranhão. Confira o que disse o presidente da casa. Na sessão desta quarta-feira, aprovamos em segundo turno projeto de lei que cria o Estatuto do Indígena, uma lei estadual tratando sobre o tema. Eu considero um avanço muito importante, tendo em vista a necessidade de nós garantirmos os direitos dos povos indígenas, quer seja dos seus territórios, quer seja da sua cultura, e nós sabemos que historicamente os povos indígenas têm sofrido muitas agressões. Então o Maranhão inova ao ter uma legislação estadual de proteção às populações indígenas. Na sessão desta quinta-feira, a ordem do dia tem diversos projetos importantes, não só o do que trata dos reajustes dos servidores da Assembleia Legislativa, tem também a proposta, a medida provisória do Poder Executivo, que estabelece reajuste para os servidores públicos estaduais. Bom, e agora vamos falar de ações da solidariedade. A APAI está proporcionando um Natal mais confortável e repleto de carinho. Veja só. Olha a quantidade de alimentos recolhidos pela APAI de São Luís. Deu para montar a quantidade suficiente de cestas que foram distribuídas às famílias de estudantes da escola Enei Santana. Esse ano, por ser um ano pandêmico especialmente, a gente focou na doação de alimentos. Então a gente convocou todos os nossos doadores via telemarketing e também os nossos doadores, pessoas físicas e jurídicas, parceiros. E aí a gente fez essa arrecadação ao longo do ano, mas pontualmente a de Natal a gente iniciou desde o mês de setembro. Junto com o alimento, cada família também recebeu o kit escolar do integrante da família que é aluno na APAI. A instituição já planeja a retomada presencial das aulas que, se tudo conspirar a favor, deve acontecer em março do ano que vem. Esse ano a nossa campanha intitulada Solidariedade que Alimenta e Transforma vem com essa oportunidade mesmo. Nós estamos vivendo um momento pandêmico e a gente analisou tudo nesse aspecto. E com isso fizemos um chamado, um apelo à sociedade que sempre responde positivamente. Aqui eu quero ressaltar isso e agradecer. E nesse sentido estamos tendo essa possibilidade, mais essa possibilidade, porque durante todo o ano foi assim que aconteceu, com a entrega de cestas básicas para os nossos assistidos da Escola Enei Santana, como você bem falou. A dona Lucileia foi uma das beneficiadas. Ela destacou o cuidado que a APAI tem com as pessoas que precisam dos serviços da instituição. Para a gente que é pai de família, que a gente passa por grandes dificuldades, não deixa de não ser uma grande ajuda para a gente. Principalmente que já vai, se Deus quiser, depois dessa etapa que a gente está passando difícil, eu espero muito que as aulas voltem ao normal. E para a gente assim é bom, porque já é uma ajuda no material escolar, que não deixa de não sair do nosso bolso, não deixa de não sair caro, para a gente que é pai de família. Esta senhora tem uma filha na escola e também destacou o papel social
desenvolvido pela APAI. Muita alegria, um prazer enorme. A APAI é uma parceria que vem ajudando muito a gente, tanto em renda familiar, como também na educação da mãe, do jovem. Ela traz a gente para fazer curso, para ganhar dinheiro, para a nossa rentabilidade. Eu faço aqui vários cursos que me dão muita rentabilidade. A Escola Enei Santana, que integra a APAI de São Luís, atende 239 alunos e alunas. Foi pensando neles que a instituição resolveu fazer uma campanha de arrecadação, tanto de material escolar como de alimentos, que ajudaram a montar estas cestas. Cada cesta dessa tem macarrão, leite, café, feijão, farinha, arroz, outros itens também. Cada cesta também tem um pouquinho de cada doador. Bom, essas foram as nossas informações de hoje. Uma ótima noite para você e até amanhã.